Ontem postei na minha página do Instagram e também na do Face, que é Ser Saudável Nutrição, a do Face, e do Instagram é Aline Menezes Nutricionista, simplesmente assim. Postei uma propaganda antiga sobre cerveja, mas muito antiga, lá da época da Bisa, bem antiga mesmo, né? E acreditem, antigamente se recomendava o uso de cerveja para mulheres, pessoas fracas e crianças, como se fosse um polivitamínico, como se fosse algo que desse muita energia e fosse super saudável para a saúde. Dá para acreditar? Mas é real. E assim como antigamente tinha essas propagandas, hoje em dia vemos outras, não assim tão escrachada, mas vemos muitas propagandas que vendem uma falsa ideia de saúde. E muitos de nós compramos, né? Essa falsa ideia de saúde por falta de análise, de saber realmente se vale a pena ou não. Então, hoje eu trouxe esse vídeo para a gente tentar conversar um pouquinho sobre como ler rótulos, como desenvolver um senso mais crítico em relação a essas propagandas. Baseado em propaganda, o que a gente tem que fazer? Vamos olhar o produto, vamos ler o rótulo. E ler rótulo, infelizmente, é um pouquinho complicado, a começar pelo tamanho da letra, que é bem pequenininha. Em segundo lugar, por conta de termos que são muito técnicos, siglas, coisas que poucos vão saber, né? Poucos vão entender o que realmente significa aquilo. Então, qual a dica que eu deixo para vocês? Aliás, quais as dicas eu deixo para vocês não sofrer com essas ilusões, com essa falsa ideia de saúde que muitas propagandas vendem, que muitos rótulos apresentam nos mercados e nessas lojas. Em primeiro lugar, listas de ingredientes. Por lei, a lista de ingredientes vem em ordem decrescente. O que quer dizer isso, né? Tudo que tiver em maior quantidade naquele produto vem primeiro na lista de ingredientes. Então vamos lá, por exemplo, tá lá, ingredientes, 2 pontos. Se começar com açúcar, quer dizer que naquele produto o que mais tem ali dentro, na sua composição, é o açúcar. O que acontece muitas vezes em sucos de caixinha, né? Sucos de fruta, que pensamos que tem fruta, mas na verdade o que mais tem é o açúcar. E quando a gente vai procurar, quando a gente vai achar a fruta, ela está lá em penúltimo lugar na lista de ingredientes, ou seja, quase inexistente, né? Outro fator importante também na lista de ingredientes, o alimento se diz integral. Será que é integral? Se ele for integral, ele tem que começar a lista de ingredientes com farinha integral, que é o que tem, ou farinha de trigo ou qualquer outra farinha, mas que seja integral. Porque para ele ser considerado integral, o que mais tem que ter naquele alimento, naquele produto, é o farelo, a farinha integral. Então, olhemos o rótulo em relação à quantidade, né? A ordem da composição, dos ingredientes. É o primeiro ponto importante. Então, atentemos para os pães, para os sucos, biscoitos. Segundo ponto importante, uma lista longa de ingredientes. Quanto maior a lista, maior a probabilidade de ter alguma coisa que não faz tão bem à saúde. Maior a probabilidade de ter alguma coisinha lá que de repente nem seria necessária. Então, e muitas das vezes essa lista de ingredientes longa vem com nomes estranhos, siglas estranhas, que a gente não sabe nem o que é, nem a gente não consegue identificar como comestível. Então, fujam dessas listas longas de ingredientes e com nomes estranhos ou siglas que não identificamos como alimento. Porque na maioria das vezes, nem são mesmo alimentos, né? São conservantes, são química para conservar aquele alimento, para deixar ele mais coradinho, para deixar ele mais realçando o sabor. Não são saudáveis e muitos até cancerígenos, como nitrito, nitrato, que vêm em siglas também. Então esse é o segundo ponto. Primeiro, lista de ingredientes. Segundo, listas longas. Terceiro, evitem quando estiver escrito na lista de ingredientes açúcar, principalmente se vier em primeiro lugar, tá? Glicose, xarope de, aí pode ter vários, fuja, porque também é açúcar.
Corantes e conservantes artificiais, existem os naturais, tá? Então fujam dos artificiais. Maltodestrina, gordura vegetal hidrogenada, então aquele simples pão de queijo delicioso ou biscoito de polvilho que a gente vê vendendo na praia, cheio de gordura hidrogenada. E o que a gordura hidrogenada faz? Entope os nossos vasos sanguíneos, placas de ateroma, nos traz enormes malefícios para a saúde, sérios mesmo, né? Podendo levar a alguns eventos como problemas cardíacos, né? AVC, derrame, a longo prazo, se for consumido em grande quantidade. Então vamos escolher os rótulos que a gente identifique a lista de ingredientes como coisas que conhecemos do nosso dia a dia, né? Como alimentos comuns, né? Como farinha, que a gente conhece, de preferência integral, corantes naturais, não precisa ser artificiais, alimentos que nós conhecemos e não aqueles estranhos ou siglas diferentes. Outro ponto importante, e agora é para fechar, é olhar na tabela nutricional, uma tabelinha que tem lá, que fala sobre quantidade de caloria, carboidrato, proteína, sódio. Dê uma olhada na quantidade de sódio. Muitos produtos vendidos têm uma quantidade absurda de sódio. Isso vai isso pode levar ao aumento da pressão arterial. Isso pode levar também a uma retenção líquida, a gente fica inchada, a gente fica com excesso de líquidos, e fora que o excesso de sal também prejudica muitas coisas, como por exemplo a saúde renal, também é um excesso que pode levar a alguns problemas piores, como câncer, cardíacos, né? Então vamos ficar de olho na composição, inclusive na quantidade de sódio na porção, que é aquela tabela nutricional. Evitem o que for mais do que 200 mg na porção, que aí já está numa quantidade considerável, ok? Mais algumas dúvidas? Gostariam de saber sobre outros temas? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixa anotadinho aqui embaixo, né? E deem suas sugestões, o que eu posso ajudar, o que vocês gostariam de saber, tá bom? Beijos nutrifortes!